Meu nome é Juliano, sou conhecido dentro do meio religioso como Babá Juliano de Oxalá. Sou zelador da tenda de Umbanda Caboclo Oxóssi, Rei das Matas, da cidade de Jacarezinho, Paraná. Essa casa já tem, nesse endereço, 52 anos de existência. Eu sou o segundo babá de Umbanda a estar conduzindo esse terreiro com um grupo de filhos de santo. A primeira zeladora dessa casa e a fundadora foi a Dona Luzia Aparecida Maria, que já é falecida há quase 10 anos. Ela que construiu essa casa, colocou sob o patrocínio do seu caboclo de penas, o caboclo Oxóssi Rei das Matas, esse terreiro, e conduziu até os últimos dias de sua vida. E atualmente nós estamos aqui dando continuidade à sua caminhada, desenvolvendo os trabalhos e as giras mediúnicas. Eu tenho 22 anos de vivência dentro da Umbanda. Minha primeira zeladora de Umbanda já não é mais viva. Era a senhora Anastácia Marques Mendes, que conduziu a tenda de Umbanda Vó Cambinda, que existiu aqui também na cidade de Jacarezinho, que ela conduziu também até o seu falecimento. Também estou inserido dentro do meio do candomblé há 16 anos. E estou aqui hoje conduzindo a Umbanda dentro desse terreiro, conforme já o legado deixado pela minha antecessora. Dentro do segmento da Umbanda, teve uma época que, principalmente no final da década de 80, começo da década de 90, que houve muitos terreiros de Umbanda dentro da cidade, principalmente dentro de Jacarezinho. Teve uma época que a Umbanda ficou muito popularizada por causa de programas de televisão, por causa da presença de zeladores em programas de televisão, e isso popularizou muito a Umbanda, e isso de uma certa forma influenciou também a nossa região, onde houveram muitos médiuns, muitos zeladores, muitos benzedores que faziam os seus trabalhos mediúnicos, cada qual de acordo com a sua tradição, com o seu ensinamento dentro da cidade. Também tivemos algumas casas de candomblé aqui dentro da cidade, desde a década de 60, praticamente, que essas casas começaram a ser fundadas aqui em Jacarezinho, mas ao mesmo tempo que essas casas todas surgiram no começo da década de 90, elas deram meio que uma desaparecida. Zeladores faleceram, foram embora da cidade, ou simplesmente resolveram parar de exercer as suas funções religiosas, fecharam os seus terreiros, e hoje são basicamente umas quatro denominações diferentes entre Umbanda e Candomblé que estão atuantes aí dentro da cidade hoje. A religião de terreiro é pautada pela oralidade, ou seja, vocalmente é passada de pai para filho, de geração em geração os ensinamentos. Ela não existia até então com um código escrito, com uma teologia, com uma doutrina escrita, como a maioria das religiões tradicionais que nós temos aí no nosso meio. E uma maneira de assegurar a perpetuação dessa oralidade foi através da sua musicalidade, através dos contos cantados, principalmente no que diz respeito à Umbanda. Os contos cantados, eles vão recontando a história das entidades, dos guias, mentores que vêm para o terreiro fazer o seu trabalho mediúnico. Elas servem como um portal dentro da espiritualidade e o mundo material, seja para invocar esses seres encantados, seja ele para pedir as bênçãos, fazer os seus agradecimentos, fazer os seus apelos, e dessa maneira que o conto cantado ele passou a ser patrimônio e domínio dentro da religiosidade de terreiro. Como toda religião tem a sua liturgia, né,
a sua ação, o seu movimento. A palavra liturgia vem do grego movimento, movimento do povo, movimento do povo, urgia, movimento. Então toda liturgia ela tem uma finalidade. Os pontos cantados dentro do terreiro, ele tem várias finalidades dependendo do momento que a liturgia tem uma determinada proposta para aquela cerimônia, para aquele ritual religioso. Os pontos eles servem desde invocação das entidades, pedir para que elas compareçam no terreiro e se manifestem, ou para que elas venham exercer determinados tipos de trabalho mediúnico específicos, como por exemplo, trabalhos de cura, de quebra de demanda, de socorro dentro da espiritualidade de um modo geral. Ele serve para as ações dentro do terreiro, né? O ato de defumar, o ato de pedir a bênção, o ato de bater a cabeça, né? Como a gente fala dentro da religião de terreiro, no pé, do peji, no congá. Não é somente para chamar e invocar a entidade, também às vezes para encaminhá-la de volta para o plano espiritual, né? Mandar ela, entre aspas, né? Seguir o seu caminho. Funciona para várias finalidades diferentes, de acordo com aquilo que a liturgia propõe. E de uma certa forma, conforme a característica de cada uma dessas cantigas, desses pontos, ela tem uma finalidade tipo de mostrar, de caracterizar, né, de fazer a imagem vir aos nossos olhos, de como é essa entidade, de como ela trabalha, de como ela procede, de qual que é a sua função, a sua missão dentro da espiritualidade. Para isso também que serve a cantiga. Serve também como uma maneira de resistência, serve também como uma maneira de sincretismo. A religiosidade de terreiro, hoje ela se faz presente nos nossos dias, salvaguardada através do sincretismo religioso, para fugir das perseguições primitivas, que hoje já não existem de uma forma talvez tão declarada como antes, e que se fixou dentro da oralidade como tradição, também como uma maneira de resistir aos ataques, às invasões das polícias na época em que os terreiros eram proibidos de fazer os seus rituais, como uma maneira de, vamos dizer assim, de colocar essas entidades, esses orixás, esses guias em pé de igualdade com os santos da igreja, numa maneira de dizer que da mesma maneira que o santo abençoa, essas entidades também podem estar abençoando, também podem estar intercedendo, também podem estar aí cuidando, né, guardando os seus devotos. Você falou do sincretismo e tudo mais, da perseguição. Você acha que hoje em dia, comparado ao passado, deu uma amenizada, né? Isso é visível, mas como que está hoje em dia? Como que você vê? Eu costumo dizer que a perseguição religiosa aos terreiros, ela mudou de modalidade, né? Outrora, era a igreja e o Estado que perseguia as comunidades de terreiro, como perturbadores da ordem, como transgressores, né? Como pessoas que estavam ali para afrontar a moral, a boa-fé, os costumes até então impostos pela sociedade, vamos dizer assim, predominantemente branca, dentro do país, cristianizada. Hoje, talvez a perseguição não venha diretamente da Igreja Católica, ou mesmo da política, né, do governo, dos regimes de administração de governo, mas hoje vem de outros grupos religiosos fundamentalistas que tentam satanizar a religião, né, deturpar a teologia da religião, a mística da prática religiosa, como algo maligno, como algo demoníaco, como algo que mereça ser apedrejado, como algo que mereça ser extinto, em favor de um fundamentalismo religioso cego, que deturpadamente vem aí trazendo danos até mesmo para dentro dos seus adeptos e semeando discórdia, semeando um regime de instabilidade e de insegurança para dentro das próprias casas de religião. Os pontos, primeiramente, eles vêm a partir daquele sentimento de fé que os seus adeptos têm, assim como toda a composição religiosa.
E de uma certa forma, um hino religioso, acredita-se que ele tenha uma intervenção, uma inspiração divina. O ponto de terreiro, ele também, de uma certa forma, ele tem uma inspiração. Ele tem uma inspiração na própria caminhada dos guias, na missão que esses guias, essas entidades encantadas vêm exercer no terreiro através do trabalho mediúnico. E isso faz com que aconteça o surgimento de cada vez, enquanto a religião existisse e perpetuar e os guias continuarem se manifestando dentro dos terreiros, os próprios guias ou às vezes as pessoas que estão ali no entorno se sentem inspiradas a compor, a trazer coisas elementais que ajude a invocar, a louvá-los, a agradecê-los, a fazer os seus pedidos. Então, os pontos eles vão sendo criados a partir disso daí. Existem, obviamente, os pontos antigos, tradicionais, que as pessoas mais antigas da religião conhecem, ou que mesmo os adeptos de fora já tenham escutado, né, por simpatia e acabaram aí aprendendo, assimilando alguma coisa ou outra. Hoje você vê a presença, às vezes, de partes ou de elementos desses pontos, até mesmo dentro da nossa música popular secular, visto que muitos adeptos da religião também estão inseridos aí na música, né, dos vários tipos de música dentro da nossa cultura musical brasileira. E a cada dia vem surgindo. Hoje surge sim pontos novos, composições novas, mas nós não podemos nos esquecer também dos pontos antigos, dos pontos primitivos, já que a religião de terreiro, no caso a Umbanda, é uma religião que lembra dos antepassados e desse ensinamento que é passado de pai para filho, de geração em geração, do fundamento, né, aquilo que dentro da religião nós denominamos como fundamento. Isso é passado de geração em geração e não pode ser esquecido. A gente tem que aprender a agregar o tradicional, o antigo, o primordial, o primitivo, com o atual, com o novo, com os apelos atuais, né, que esses pontos, essas cantigas nos propõem, com essas novas ideias aí, mas sempre tendo em foco, tendo como objetivo principal manter a chama da espiritualidade acesa, a fé nos orixás, nos guias, nos espíritos encantados que vêm para dentro do terreiro para socorrer espiritualmente todos os que procuram o terreiro, os filhos de santo, os seus adeptos, e perpetuar e cada vez mais enriquecer a nossa tradição. Quando a gente vai falar de música de terreiro, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a religiosidade de terreiro ela se divide em muitas vertentes religiosas, né? Existe primordialmente aí o candomblé dentro do Brasil, né, que é aquela religiosidade que se formou ao longo dos séculos, embasada nos ensinamentos que pretos escravizados trouxeram consigo da África. E cada um desses grupos, né, de escravizados veio de uma determinada região, onde tinham determinados elementos que eram cultuados, onde existia uma língua diferente, que é o objeto, né, de composição para essa musicalidade toda. Então a cantiga de candomblé basicamente se divide conforme a tradição originária oriunda daquela casa, daquele terreiro. Nós vamos ver o candomblé de Angola, que é considerado a mãe do candomblé, porque o primeiro grupo de pretos trazidos escravizados para o Brasil foram os pretos oriundos da região que hoje corresponde ao território de Angola. E ali nós vemos a língua, né, o famoso Banto, entre seus dialetos Kibuntu, Kikongo, Kassange, Chokwe, e por aí vai. Depois vemos aí os negros oriundos da Nigéria, que trouxeram a língua, talvez, que dentro da religiosidade de terreiro se tornou a mais popular, que é o Yorubá, né? Que é predominantemente falado e cantado dentro dos rituais do candomblé de Quito e Alaqueto, e de alguns candomblés nagôs do Brasil. E depois nós vemos também o famoso candomblé Fombé, que veio a partir de negros oriundos de onde hoje é o Benin, que é
popular candomblé de Jeje, né, que tenha também a sua linguagem própria dentro da linguagem Fombê. São cantigas que têm uma característica diferente das cantigas de Umbanda, das cantigas que se louvam os guias, as entidades. A cantiga de Umbanda, a cantiga de Quimbanda, a cantiga de Toré, a cantiga de Catimbó, a cantiga de Terecô, são cantigas que são compostas aqui no Brasil. São cantigas cantadas na nossa língua, trazendo talvez algumas palavras do vocabulário de terreiro, dessa referência africana, mas 90% entendíveis dentro da nossa língua. Então elas têm essa proposta, né, de serem comunicativas com os seus devotos ali, com as pessoas que estão envolvidas no ato religioso, como uma maneira de manifestação religiosa e espiritual. Agora, as cantigas cantadas dentro dos terreiros de nação, dos terreiros de candomblé principalmente, elas vão trazer as referências ancestrais das suas origens, de onde eles vieram, de onde esses grupos vieram. E tem características diferentes da cantiga de Umbanda, do ponto cantado de Umbanda. Mas que também, principalmente, às vezes até mais, eles recontam a história ancestral, a saga ancestral dos orixás, sejam eles dos voduns, né, que são as divindades cultuadas no Fombê, no Jeje, ou seja mesmo os Jinguice, cultuados no Banto, na nação de Angola-Congo. É uma maneira de recontar a história, mas é uma maneira de recontar a história dos seus antepassados cantando, tendo uma dinâmica com o corpo, tendo uma dinâmica instrumental, tendo uma dinâmica cantada, que não é somente, às vezes, algo que fosse lido no livro ou que fosse simplesmente visualizado, mas é o corpo interagindo, é o corpo falando com todos os seus sentidos na sua plenitude. Isso para todas as cantigas, porque você sente a cantiga, você escuta, você entende, você dança, e dependendo da situação espiritual, o oculto se faz visível, né? É quando a entidade, é quando o orixá, quando o vodum, o inquice, ele se faz presente dentro das cerimônias religiosas. Eu acho que se hoje nós estamos aqui, se hoje nós sabemos alguma coisa por conta da oralidade, muita coisa também já foi documentada. E nós temos bases hoje em muitas coisas que os antigos morreram e às vezes não tiveram dado conta de passar isso para os seus sucessores. Então, documentar, digitalizar, arquivar de uma certa maneira, fazer acervo dessa cultura, dessa arte musical, hoje em dia é muito importante, sim, ter um arquivo, um acervo que preserve essa arte musical, essa prática cultural de dentro dos terreiros. Até então, tudo isso era passado através da ancestralidade. E talvez nessa dinâmica de passar de pai para filho, e muitas vezes até não chegou a dar tempo de ser passado, muita coisa preciosa se perdeu e se foi junto com os antigos. Então é importante, sim, que hajam acervos, que hajam a digitalização dessas cantigas, sejam elas dentro do meio do candomblé, sejam elas dentro do meio da Umbanda ou de outras vertentes de religiosidade de terreiro. Obviamente que, por exemplo, principalmente no que diz respeito ao candomblé, que os segredos, os aos, né, que mantém como um dos pilares da religião, eles têm que ser preservados, o segredo, porque essa é a dinâmica religiosa dentro dessa vertente de terreiro. Mas eu acredito que muito do que pode ser documentado, tem muita coisa que pode virar acervo, que pode ser arquivada, que pode ser guardada, registrada, deve se preservar, se cultivar isso para que se enriqueça cada vez mais esses acervos, para que a posteridade possa entender o seu passado através desses arquivos e que também se preserve as práticas e o legado religioso dos antigos para os que estão para vir para as gerações futuras.